Fala pessoal, tudo bem? Que bom tê-los aqui. Hoje faremos um episódio um pouco diferente. Estamos na semana de combate à violência contra a mulher e o presidente da República acaba de sancionar uma importante alteração no Código Penal, modificando muito o crime de feminicídio, tornando ele o crime mais grave de toda a nossa lei penal. Então esse é o que veremos hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Vlada Veiga, estou aqui com meu amigo Sandro Céu. Oi pessoal, que bom tê-los aqui conosco. Esse é um tema urgente. O Brasil é um dos campeões de feminicídio. É um dos países, é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então, sem dúvida, né, que esse é um tema que nós temos que trabalhar. E a nossa ideia é o quê? Houve, então, essa mudança, uma mudança grande na lei do feminicídio, que passará agora a ter uma pena de 40 anos. Veja, a nossa pena mais grave até então era 30, e por isso que nós queremos discutir essa mudança que foi polêmica e, sobretudo, será que uma mudança na lei ajuda mesmo a diminuir o número de feminicídios? Vamos ver o que dizem as pesquisas e uma reflexão aí com a sua inteligência. Então, Rodrigo, eu pergunto para você o que mudou. Sandro, antes dessa mudança que nós tivemos agora, o feminicídio, na verdade, ele estava dentro do crime de homicídio. Então, era uma qualificadora do homicídio. Então, lá dentro do homicídio, tínhamos o feminicídio. O que aconteceu agora? Por essa alteração legislativa, esta qualificadora, ela sai do crime de homicídio e cria-se um crime próprio, que é o artigo 121, letra A do Código Penal, que passa a ser o quê? O feminicídio. A redação da qualificadora anterior e do crime atual são iguais. É a mesma coisa. O que muda é a pena. Agora, o feminicídio tem pena de 20 a 40 anos. Antes da alteração legislativa, a pena era de 12 a 30. Então agora, gente, o feminicídio é o crime mais grave de toda a lei penal brasileira. Não existe crime nenhum que seja mais grave que o feminicídio. Eu vou falar, antes de a gente avançar, o que é esse tal de feminicídio. As pessoas pensam que toda vez que se mata uma mulher é feminicídio. Não está correto? Correto? Não está. Matar uma mulher não significa que é um feminicídio. Por exemplo, se uma mulher bate com seu carro num desconhecido e numa briga de trânsito esse sujeito mata essa mulher, nós não temos um feminicídio. Nós temos um homicídio de mulher. Então, quando é que é feminicídio? Ou a lei indica em duas situações. A primeira, as pessoas têm que ter alguma ligação doméstica ou familiar. Quando falo doméstico e familiar, não é só que precisa estar na casa, que precisa ter sido casado, pode ser um namorado ou ex, né? Não interessa, tá? Tem que estar ligado por uma situação. Se lá naquele acidente de carro tivesse batido no namorado, e o namorado, reconheceu ela, pá, matou, nós teremos um feminicídio. Então, primeira coisa, violência doméstica, familiar, decorrente ou qualquer coisa decorrente de relacionamento. Segunda, desprezo à condição de mulher. É como um racismo contra a mulher, como um preconceito contra a mulher. É quando você, por exemplo, matasse uma mulher apenas porque você não admite mulher naquela situação. Por exemplo, um sujeito, a mulher foi promovida para chefe de uma empresa. O sujeito diz, eu não admito, aí ela dá ordem para um homem. Ele diz, eu ser mandado por uma mulher? Ser diretora não é coisa de mulher. E mata essa mulher. Veja, ele não tinha nenhuma relação familiar, etc. Mas ele matou pelo quê? Porque ele não admitia ser comandado por uma mulher, numa empresa. E isso só pode ser um preconceito à condição de mulher. É o chamado menosprezo à condição de mulher. Exatamente. Então, nem todo homicídio de mulher é feminicídio, mas é claro que o que foi principalmente tratado, porque as mulheres, Rodrigo, diferentemente dos homens, os homens morrem na rua. O lugar mais perigoso para os homens é na rua. O lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa. Infelizmente. 2/3 dos feminicídios ocorrem dentro de casa ou na redondeza. As mulheres estão tentando fugir. Então, quando a gente, atualmente, né, em relação ao feminicídio, quando a gente diz, se tivesse filho homem e filho mulher, eu tenho que dizer para o meu filho homem, fique em casa que é mais seguro. Mas teria que dizer, estatisticamente, vai para a rua que lá se mata menos mulher. Então, esse é um crime
totalmente diferente dos outros homicídios. E aí que veio essa mudança de pena. Rodrigo, não ficou exagerado em relação a outros crimes? Quais os crimes que nós tínhamos com pena mais alta que agora não são mais? Antes dessa alteração do feminicídio, os 2 crimes no Brasil com pena mais alta eram crimes contra o patrimônio. Isso é interessante, né? O crime, o vice-campeão de pena era o famoso latrocínio, que é aquela ideia de roubar e depois matar, ou matar e depois roubar, é a mesma, tanto faz, a ordem tanto faz, que a pena era de 20 a 30. E o campeão de pena era o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, que aí a pena era de 24 a 30 anos. Então vejam, esses 2 crimes, porque a pena mínima era muito maior do que a do homicídio, eram considerados os crimes mais graves. Agora, nós temos um crime cuja pena mínima é 20 anos, igual a do latrocínio, porém a pena máxima é 40 anos, superando em 10 anos a antiga pena máxima que nós tínhamos no país. Então realmente é, sem dúvida, o crime mais grave. Sim, pois nós poderíamos até tratar que para a pena, a base, a pena mínima, em geral, é mais importante que a pena máxima. Mas tudo bem, começa agora de 20 anos e isso que o Rodrigo falou, se a gente for exemplificar, é o seguinte: se eu fosse ali assaltar alguém para tirar o relógio, um desconhecido, e matasse, latrocínio, a pena 20, já começa de 20 até 30 anos. E até essa mudança, até ontem, se o sujeito matasse uma mulher, porque, por exemplo, ela não mandou a localização para ele de onde ele estava, ou ele desconfiava que ela tinha outro, a pena era de 12 a 30. Ou seja, roubou o relógio e matou, começa de 20. Matou a mulher porque acha que o lugar dela não é sair da cozinha, é 12 a 30. Agora que mudou. Então vejam que o código, e essa era uma crítica, o código dava mais valor ao motivo do patrimônio, ou seja, é mais sério eu matar alguém porque eu quero os bens dele, do que eu matar alguém, por exemplo, porque eu não admito que uma mulher mande em mim. Então foi isso que foi mudado. E por que você não está falando aqui, isso talvez rapidamente para explicar, por que é importante a pena mínima? O pessoal não entende muito isso. Nos crimes, tu tem uma pena mínima e uma pena máxima. E aí o juiz, quando vai condenar alguém, ele tem que dosar a pena, dizer quanto de pena vai ter para aquele caso concreto. E aí, normalmente, quando a pessoa é primária e tem bons antecedentes, a pena começa de onde? Da mínima. Então, a grande importância de ter pena mínima mais alta é que a pena, então, já começa mais alta. Essa é a diferença. Você está assistindo a pena mínima aqui. É muito difícil alguém pegar a pena máxima, né? Sempre fica muito perto da pena mínima. Essa é a ideia. Há algumas questões interessantes. A primeira questão é a seguinte. Eu gostaria de escutar o Rodrigo, que nem sempre a gente tem a mesma opinião. E nem sempre ele me escuta também, geralmente ele fala bem mais que eu. Pois é, eu sou o macho opressor, né? Ele é a vítima. Vamos lá, né? Eu sou mais velho que ele tem que me respeitar. Assim, né? Rodrigo, mas veja lá, agora você até me confundiu. Mas eu queria perguntar para ti o seguinte: nós trouxemos aquele problema de que, ok, combater a morte das mulheres é algo com mais pena, é algo importante, é algo simbólico, é algo que agora está se prestando atenção no país que tem o 5º maior número de feminicídios. Agora, não fica, em termos de vida, a ideia de que uma vida vale mais que outra, né? Essa talvez seja a grande questão, né, Sandro? Como tu disseste antes ali, o meu problema com esse aumento de pena, não é um problema, é um raciocínio, é que é o seguinte: se eu tenho uma vítima, homem, criança, um menino, a pena é de 12 a 30. Se eu tenho uma menina ou uma mulher, a pena é de 20 a 40. Me parece aí que nós estaríamos valorando as vidas de forma diferente. A gente entende essa mudança, é evidente que nós temos que tentar de alguma forma parar o feminicídio. O feminicídio é uma epidemia, é um problema nacional terrível. O Brasil mata 48 vezes mais mulheres do que o Reino Unido. É um troço maluco, tem que parar. Vamos pegar um caso absurdo, mas para entender bem o que o Rodrigo está falando. Suponhamos um pai que tenha filhos gêmeos, um menino e uma menina. Os 2 de 3 anos de idade. Os 2 de 3 anos. Um dia ele chega puto da vida e mata o seu filho de 3 anos e a irmãzinha dele de 3 anos. Rodrigo, como que seria tratado cada homicídio desse? Aí vai ser o seguinte: em relação à menina, a pena é de 20 a 40, em relação ao menino, de 12 a 30. Será que faz sentido isso? Porque seria violência
familiar contra a mulher também pode ser criança, menina, embora às vezes tenha algumas discussões, mas essa é a prevalente, e o menino teria uma pena bem mais baixa, o que também não parece fazer sentido. Então, Rodrigo, eu sei que você também não é alguém que não quer que seja mexido. Como que você acha, então, que deveria se fazer nessa mudança? Me parece que o mais coerente seria, então, já que queremos aumentar as penas, que se aumentasse de todo o homicídio. Toda a vida tem o mesmo valor, e aí teríamos uma pena igual, né, para todo mundo que fosse, né, vítima de homicídio. Eu acho que essa era talvez a grande mudança. Sim, essa é uma... eu não tenho dúvida, né, que eu sempre também raciocinei dessa forma, porque a vida não pode ser diferenciada, né? Nós poderíamos, então, aumentar os crimes em geral, eu vou dizer outras possibilidades, mas justamente por isso. Mas, repito, eu entendo o porquê da mudança, nós entendemos, né, porquê da mudança, que é essa ideia simbólica, olha só, não pode, né, assim, essa ideia, mas, do ponto de vista prático, há essas situações que geram discussão. Né? Exato, eu sempre tive contra isso, porque nós temos, por exemplo, contra policiais, contra juízes, contra algumas pessoas que trabalham na segurança pública, a vida deles vale mais do que as outras em termos de pena, porque tem aumento de pena. Também quero fazer isso para o advogado. Eu acho que deveria fazer para todos, então, porque não interessa qual é o meu serviço, a minha vida não pode ser decidida quanto que custa a minha vida pelo trabalho que eu resolvi fazer. Né? Então, vamos lá. Esse seria, é claro, um problema, mas eu entendo também que tem outra perspectiva. O feminicídio, como nós falamos, ele é um homicídio como nenhum outro. Por quê? Nós já falamos que ele acontece em casa e ele é diferente dos outros que acontecem na rua. Então, quando a gente, em geral, fala de combater a criminalidade, nós estamos pensando em mais polícia na rua, mais câmeras, viatura, vamos equipar a polícia. Só que isso serve lá para o homicídio, de a gente não ser assaltado, não ser morto, para aquelas pessoas que bandidos que querem nos atacar na rua. Só que nada disso serve para proteger a mulher. Porque não vai ter uma viatura que fique dentro de casa, não vou monitorar dentro da casa. Então, o combate ao feminicídio é tão diferente dos outros homicídios que eu vou dar um destaque para ele, mas para ele chamar a atenção mesmo. Então, ele teria um caráter, vamos dizer assim, educativo, né? De política de segurança. Né? De política de segurança, porque, olha, se nós chamamos a atenção para o latrocínio, porque de fato todo mundo tem medo que alguém vai roubar lá o celular da gente e acabe matando, tem que pegar uma cadeia muito grande mesmo, e agora estão dizendo, bom, feminicídio tem que ter esse destaque, né? E mesmo que o direito é sempre um cobertor curto, porque, veja, ao cobrir esse tipo de violência, não cobriu a violência contra as crianças também. Há uma perspectiva que também se discute aumentar essa pena quando nós estivermos vulneráveis. Por exemplo, ao invés de ser só mulheres no feminicídio, quando nós tivermos pessoas abaixo de 14 anos, né, crianças em geral, que também a pena poderia ser dessa forma se não mudasse todas as penas. Porque muitos alegam, muito pessoal até dos movimentos mais das mulheres, que se emparelhar de novo as penas, se esquece de novo do feminicídio. Então, é uma discussão que tem que ser feita com mais amplitude, né? Porque a coisa aconteceu meio sem discussão e tomou até de surpresa as pessoas, né? Aconteceu assim sem que isso fosse bem discutido. Olha, eu sei que você, como eu também, como o Rodrigo, concordamos que a pena poderia aumentar, porque já como nós temos progressão de regime, coisa desse tipo, né? O sujeito ficaria em torno de 50%, se ele fosse primário, né? Ele também agora, antes ele teria que ficar 50% para progredir, para sair lá do fechadão, onde ele está dentro só da penitenciária, para ir para o semiaberto, onde ele pode trabalhar fora, alguma coisa desse tipo, certo? Pode ter saidinha. Então, ele teria que cumprir 50%, 20 anos. Né? E em 20 anos, se tivesse todo bom comportamento, já poderia ir para a rua e voltar, e depois mais um pouco. Agora passou para 55%, também variou um pouquinho, mas agora a pena está lá em 40%. Então, antes, por exemplo, se ela fosse 30, em 15 anos ele já teria progredido. Agora, em 40, garante que ele ficaria pelo menos 20 no fechado, se pegar a pena máxima ali. Agora, o que é a questão das questões?
Adianta mudar a lei para combater, de fato, um crime? Rodrigo, quer opinar sobre isso? Posso opinar. Essa questão é uma questão que sempre bate muito em sala de aula com os alunos. Dificilmente um criminoso ele vai deixar de cometer um crime porque ele vai falar, nossa, a pena agora é muito alta. Em especial, esses crimes como feminicídio são crimes feitos assim de inopino, sem planejamento, com raiva, né? O cara não vai parar para pensar, não, agora a pena é 40 anos, tal, né? Então, talvez isso não dê a resposta que nós queremos. Como o Sandro sempre fala, né? O direito penal não resolve problemas. Ele pega um problema que já aconteceu, a pessoa já morreu, não tem mais o que fazer, e eu vou punir o sujeito por isso. Talvez a grande questão para essa história do feminicídio fosse educação. Fosse debater o tema nas escolas, né, nos espaços de poder, né, entre os homens, né, falar sobre isso, porque o homem é o grande feminicida. Então, talvez mais do que se mexer na pena, ou concomitantemente, se mexe na pena e se investe em educação. E de outro lado ainda, se investir mais e mais e mais e mais nas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, aperfeiçoando essas medidas, justamente para evitar que o feminicídio aconteça. Eu acho que essas medidas são mais úteis do que simplesmente aumentar a pena e ficar por isso mesmo. Sim, porque as medidas e essas outras coisas são antes da pessoa morrer, tentando fazer com que ela não morra. Uma das coisas que é usada em muitos lugares, aqui começa mais muito pouco, é assim como nós temos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, esses homens violentos anônimos. Muitas pessoas que isso é praticamente um jeito de pensar atrasado, meio doente, que a pessoa se acostumou a pensar que a mulher é dele, que a mulher tem que ser submissa, etc. Ele acha que isso é o certo. Ele, em geral, se compara lá com os animais, quem é o chefe do bando, em geral é o homem, é o macho, etc. Isso é algo que pode ter sido assim no passado, mas que hoje, com as mulheres aí, além de ter a mesma capacidade que os homens, né? A mesma capacidade média, algumas mais, outros homens mais, assim, né? Na média. Mas durante muito tempo se achava que as mulheres não tinham capacidade e por isso não botava elas na aula, e como não botava elas na aula, parecia que elas não tinham capacidade. E hoje, pelo contrário, né? As faculdades hoje têm muito mais mulheres do que homens. Nós que damos aula em faculdade, hoje as salas de aula são quase só de mulheres. Os concursos para juiz, promotor, são muito mais mulheres do que homens. Então, assim, nós temos que aproveitar esse momento para justamente combater esse feminicídio lá na base, na educação, para que homens parem realmente de querer matar e violentar mulheres. Sim, e às vezes a gente tem ouvido pessoas, às vezes influencers, etc., dizendo uma história que para mim é muito perigosa, de que a mulher tem que respeitar o seu marido, mas não é um respeitar como todas as pessoas têm que respeitar o outro, mas respeitar como se ele é um chefe. Uma submissão, assim. Né? Antigamente, até quando iam fazer o censo na casa da gente, né, me lembro lá dos meus pais, o recenseador perguntava quem é o chefe da família, estava lendo o censo. Agora, quem tem chefe, como se brincava, é índio, e até os índios são mais tranquilos, né? Por quê? Porque a ideia de ter um chefe na família é uma ideia como se biologicamente alguém já tivesse que ser inferior. É uma coisa arcaica, né? E veja, a maior parte das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. Então, não, esse negócio de dizer que elas têm submissa quem? O marido que fugiu e deixou os filhos? Essa é a grande questão. As mulheres ficam com os filhos. Aqui nós não estamos querendo ganhar biscoito, nem fazer um discurso desse tipo. Eu sei que isso desagrada muitas pessoas, que o lugar da mulher ainda é aqui, é ali. Muitas mulheres pensam assim também, mas, gente, não tem dado certo. Não tem dado certo. Outro dia nós vimos até o caso recente de uma influencer famosa que tinha um pensamento parecido com esse de submissão e depois veio fazer toda uma reclamação que o marido queria submetê-la, que o marido batia nela. É isso. Todo o discurso que fala que a mulher tem que ser submissa é um discurso de nós voltarmos para o passado. A mulher tem que respeitar seu marido, assim como seu marido tem que respeitar a mulher. A gente pode decidir livremente que papel cada um vai ter. Agora, não pode ser como regra geral esse ser submisso àquele. Né? E isso não faz sentido numa sociedade, sobretudo, que as mulheres são as grandes chefes de família, não é chefe em relação ao homem, é chefe em relação ao homem ausente. Então, Rodrigo, para finalizar, o que nós temos a opinar sobre essa lei em suma? Achamos boa, achamos ruim, achamos mais ou menos? Sua avaliação? A conclusão seria que nós achamos boa em parte, né, Sensano? O fato simplesmente de ter se criado um crime específico, feminicídio, é muito bom.
porque dá uma mensagem, olha, pessoal, isso aqui é crime, isso é muito sério. E talvez isso possa trazer algum tipo de efeito dissuasivo. Talvez, mas, né, com ressalvas dessa ideia. Então, isso é uma coisa importante. O aumento de pena, da mesma forma. Porque estamos falando sobre isso, e todo mundo está falando sobre isso, talvez também traga algum tipo de efeito. A nossa crítica maior é justamente as questões que nós falamos, em relação a crianças pequenas, em relação a outros tipos de pessoas que também são vulneráveis e que teremos aí uma vida com valor maior e uma vida com valor menor. Tá? E claro, não adianta nada simplesmente aumentar a pena do feminicídio e não se investir em educação de base para que os homens, que são os grandes matadores de mulheres, parem com isso, e também não se invista mais nas medidas protetivas de urgência para evitar que o feminicídio aconteça. Sim, então ficamos de fato assim, lembrando que mudar a lei é a parte mais barata e mais simples e que menos funciona. Por quê? Porque a lei penal ela só vai ser aplicada depois do homicídio já ter sido cometido. Por isso, quando se fala, se se fala em prevenção, tem que ter punição, meu querido, entenda uma coisa, para haver a punição, a sua filha já tem que estar morta. Certo? Por isso a prevenção. Trabalhar no homem, nesses pensamentos atrasados de propriedade da mulher, trabalhar nas mulheres também que divulgam esses pensamentos, porque não é interesse de ninguém. Eu, por exemplo, tenho filhos, filho menino e filha menina. Nenhuma das duas vidas para mim vale mais ou menos, para mim elas valem um absoluto. Mas quando me falam que a minha filha teria que ser submissa, bem, pelo menos lá em casa isso seria já, todo mundo riria, porque isso seria ridículo. Espero que um dia seja assim também em todos os lares. Rodrigo, então finalizamos? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo!